No dia 10 de agosto de 2018, por volta das 14 horas e 36 minutos, em Seattle, mais especificamente no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, um homem de 29 anos chamado Richard Russell, também conhecido como Bibo, iniciou seu turno no aeroporto. Ele trabalhava como agente de serviço aéreo há 4 anos, sendo responsável pela bagagem e pelo reboque dos aviões na pista. Embora fosse uma pessoa reservada, Richard era muito apreciado por seus colegas. No entanto, algo fora do comum aconteceu nesse dia. Após marcar seu ponto, Richard foi visto nas câmeras de segurança caminhando pelo portão de acesso da equipe, usando uma camiseta com a inscrição "O céu não tem limite". Em seguida, ele pegou sua bolsa e seguiu para os banheiros, onde passou cerca de 5 horas, durante as quais ninguém sabe exatamente o que ele fez. Após esse período, Richard saiu do banheiro e se dirigiu imediatamente para o compartimento de carga, de um avião, localizado na extremidade norte do aeroporto. Cerca das 16 horas e 7 minutos, as câmeras de segurança mostraram Richard chegando ao avião. Um Bombardier Q400, um modelo de avião turbohélice de passageiros, com capacidade para 76 pessoas. Ele então começou a manobrar o veículo que rebocava o avião, movendo-o sozinho em direção à pista. Após posicioná-lo, Richard saiu do veículo e correu em direção ao avião, que ainda estava em movimento. Ele abriu rapidamente a porta e entrou na aeronave, iniciando a decolagem enquanto o controle de tráfego aéreo começava a perceber que algo estava errado. Seattle ground, Horizon guy, about to take off, it's gonna be crazy. Após essa ação, sem nenhuma experiência de voo registrada em seu currículo, Richard decolou. Ao testemunhar o incidente, o alarme de emergência foi acionado e o aeroporto de Seattle interrompeu as partidas de outros aviões. 2 caças F-15 Eagle foram rapidamente enviados para interceptar a aeronave, ambos armados com 2 mísseis, preparando-se para lidar com a emergência. There's an emergency situation going on and FAA Tower's not accepting any aircraft right now, not letting anybody depart. Tower, you need to call and scramble now. O controle de tráfego aéreo imediatamente ordenou que Richard pousasse o avião. No entanto, Richard respondeu que queria realizar alguns truques antes de aterrissar. Yeah, I just kind of want to do a couple maneuvers, see what it can do before I put her down, you know? À medida que Richard ganhava altitude, ele podia ser visto do chão realizando diversas manobras, como loopings, giros e contorções do avião, como se estivesse em um jogo de videogame. Em determinado momento, ele voou completamente de cabeça para baixo, o que fez com que se sentisse extremamente enjoado na cabine devido à violência das manobras. I'm sorry, say that again? Sorry, my mic came off, I threw up a little bit. O controle de tráfego aéreo tentou entrar em contato novamente com Richard, mas a situação parecia mais complicada do que parecia. Ele disse que estava se sentindo quebrado e que havia perdido o controle de algumas coisas. Richard parecia estar realmente cansado da rotina do dia a dia. Quando perguntaram se ele precisava de ajuda, Richard respondeu: You seem comfortable with that? Oh, hell yeah, it's a blast, man. I played video games before, so I know what I'm doing a little bit. Os 2 F-15 tentaram orientar Richard para que ele levasse a aeronave para o Oceano Pacífico, mas não chegaram a atirar. Eles fizeram várias tentativas de convencê-lo a jogar o avião no mar, mas ele continuava subindo. Richard seguia em direção a uma ilha pouco povoada chamada Ilha Catron, que ficava a 40 quilômetros a sudoeste do aeroporto. A aeronave foi vista realizando um giro impressionante, recuperando apenas 10 pés, aproximadamente 3 metros, de altura sobre o solo. Um piloto veterano comentou que as manobras realizadas por Richard pareciam bem executadas, sem que ele perdesse o controle ou causasse danos à aeronave. Cerca de 1 hora e 15 minutos após a decolagem, às 8h43,
Richard foi ouvido se emocionando ao dizer que estava com pouco combustível. Ele então pediu desculpas aos amigos e familiares antes de colidir com a ilha Ketron. O impacto na ilha destruiu completamente a aeronave, que explodiu em uma coluna de fumaça e chamas, matando Richard imediatamente. O fogo persistiu até a noite do dia seguinte. Uma revisão das mensagens de texto enviadas por Richard durante o incidente não indicou que ele tivesse alguma ideologia terrorista. No entanto, os investigadores encontraram informações sobre seus antecedentes, apontando altos níveis de estresse e uma vida pessoal difícil. Não havia um motivo claro para suas ações. Essa tragédia poderia ter sido evitada se Richard tivesse pedido ajuda. Embora sua morte tenha sido trágica, ele poderia ter causado muito mais danos se tivesse tomado uma decisão diferente. O empresário de Richard afirmou que as manobras aéreas foram impressionantes e que ele não sabia como Richard havia adquirido tal habilidade, concluindo que ele provavelmente havia treinado em um software de simulação de voo amador. A família de Richard divulgou um comunicado em 11 de agosto, dizendo que estavam atordoados, com o coração partido e devastados pelos eventos que ocorreram. A Índia é um país marcado por sua riqueza cultural, diversidade e tradições profundas, além de uma culinária reconhecida mundialmente por seus sabores intensos. Um fato curioso é que o país possui 22 línguas oficiais, o maior número em qualquer nação do mundo. No entanto, apesar de sua beleza e singularidade, a Índia também chama a atenção pela falta de segurança e regulamentos rígidos, o que resulta em incidentes absurdos e muitas vezes trágicos. Basta ver alguns vídeos que circulam na internet para encontrar casos de mortes bizarras originadas no país. E, infelizmente, a história que se segue não foge à regra. Tudo começou em 28 de abril de 2013, em um típico dia de verão escaldante, quando um policial de 50 anos chamado Salyandra Natroy se preparava para assistir a uma apresentação de acrobacias. Salyandra não era um homem comum. Ele havia conquistado seu lugar no Guinness Book of Records mundiais por realizações tão incomuns quanto impressionantes. Entre seus feitos, destacava-se o recorde de maior distância percorrida em uma tirolesa usando apenas um rabo de cavalo. Além disso, seu nome também figurava no livro por outras proezas de força, como puxar um trem e um ônibus com o mesmo método peculiar. Mas naquele dia fatídico, Salyandra estava determinado a superar seu próprio recorde anterior. Dessa vez, ele planejava percorrer uma tirolesa de 600 pés, cerca de 183 metros, pendurado apenas pelo seu rabo de cavalo, diante de uma plateia de aproximadamente 1000 pessoas. Ao longo dos anos, sua esposa havia implorado inúmeras vezes para que ele parasse com essas acrobacias perigosas, temendo por sua vida. No entanto, Salyandra acreditava que esse seria o feito definitivo, a conquista que coroaria sua carreira. Ele prometeu à esposa que, após essa última façanha, se aposentaria e viveria uma vida tranquila ao seu lado. No dia marcado, uma tirolesa foi instalada na Ponte da Coroação, em Bengala Ocidental, Índia, estendendo-se 70 pés, cerca de 21 metros, acima do rio Tista, conhecido por suas águas turbulentas. Com confiança, Salyandra amarrou seu longo cabelo a uma polia no cabo e, sem hesitar, lançou-se ao vazio. A multidão reunida na ponte observava com expectativa enquanto ele começava sua travessia audaciosa. Como sempre acontece nesse tipo de vídeo, tudo parecia estar indo bem, até que de repente não estava mais. Salyandra já havia completado metade do percurso, superando seu recorde anterior, quando seu cabelo ficou preso no cabo da tirolesa. Desesperado, ele tentou se soltar, mas suspenso a 21 metros de altura sobre as águas violentas do rio Tista, com 1000 pessoas assistindo, não havia muito o que fazer. O pânico tomou conta enquanto ele se debatia, tentando se puxar para frente, mas seu rabo de cavalo estava completamente enrolado no mecanismo da tirolesa. A única coisa que o mantinha pendurado.
Ele gritou instruções para a plateia, mas ninguém entendia o que fazer. Não havia equipe de segurança, médicos ou qualquer tipo de preparo para emergências. A única precaução visível era um colete salva-vidas, completamente inútil naquela situação. Testemunhas ficaram horrorizadas, assistindo impotentes enquanto ele lutava contra o cabo, tentando se mover sem sucesso. Depois de alguns minutos, seus movimentos cessaram e seu corpo ficou imóvel, pendurado pelo cabelo sobre o rio. 25 minutos agoniantes se passaram até que conseguiram resgatá-lo e levá-lo às pressas para o hospital, mas já era tarde. Os médicos constataram que ele sofreu um ataque cardíaco fulminante, provocado pelo pânico e pelo esforço extremo. Foi declarado morto logo após a chegada. Seu irmão mais novo, Benoit, que assistiu a tudo em choque, disse que a família estava orgulhosa de sua coragem e que ele estava confiante na vitória. Mas no fim, o destino levou não apenas sua vida, mas também o membro mais querido da nossa família, afirmou seu irmão. As festas de revelação de sexo do bebê são eventos realizados durante a gravidez com o intuito de anunciar o sexo do bebê para familiares e amigos. Elas começaram a ser populares no início dos anos 2000 e se espalharam rapidamente devido às redes sociais, chamando a atenção do público. Atualmente, em 2025, essas festas se tornaram bastante comuns, sendo que a maioria acontece sem incidentes. No entanto, sabe-se que algumas festas de revelação de gênero terminaram de forma trágica, resultando em mortes. Um exemplo disso ocorreu em setembro de 2020, quando um dispositivo pirotécnico usado para a revelação de sexo causou um incêndio na Califórnia, queimando milhares de acres e resultando na morte de um bombeiro. Também já ocorreu um caso estranho em Iowa, onde uma família tentando criar um dispositivo explosivo colorido para postar nas redes sociais acabou criando uma bomba caseira que explodiu e matou uma mulher com os estilhaços. Em 2 de setembro de 2023, uma nova tragédia aconteceu durante uma festa de revelação de sexo no México. Um avião agrícola, Piper PA-25, foi alugado para uma ocasião. Esse tipo de avião é geralmente utilizado para pulverizar plantações, mas naquele dia ele foi usado de forma diferente. Em vez de fertilizante, o avião carregava pó rosa, com a intenção de liberá-lo sobre a festa, criando um momento surpreendente para os convidados. Durante a filmagem do evento, os pais estavam posicionados sob enormes letras que formavam a palavra "Oh Baby", ansiosos pelo que estava por vir. Quando o avião passou sobre eles, o piloto liberou o pó rosa, mas ao tentar manobrar o avião logo depois, o piloto perdeu o controle, resultando em uma tragédia. Durante o incidente, a asa esquerda se soltou da fuselagem, o que fez com que a aeronave perdesse o controle e caísse. O solo treme de forma chocante quando o avião despenca logo após a festa. A câmera recua, mostrando os convidados animados, festejando sem ter noção de que uma queda de avião havia acabado de acontecer. Segundo as autoridades locais, que falaram à CNN, os paramédicos prestaram os primeiros socorros ao piloto no local antes de transportá-lo urgentemente para o hospital mais próximo. Lá, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Ao revisar as imagens, é perturbador pensar que as pessoas estavam comemorando enquanto o piloto lutava pela vida. Obviamente, é uma tragédia a perda do piloto, e a situação poderia ter sido ainda mais catastrófica. Imagine se o avião tivesse caído direto no meio da multidão. As autoridades já haviam alertado sobre os riscos de usar aeronaves desse tipo em manobras acrobáticas. Mas afinal, quem pode prever quando algo vai sair errado? Na noite de quarta-feira, 31 de outubro de 1990, com as folhas de outono caindo suavemente ao chão, parecia que seria um Halloween inesquecível. Naquela noite, um americano de 32 anos, o mágico e escapista Joe Burris, também conhecido como o Incrível Joe,
estava prestes a tentar algo muito ousado. Ele planejava ser enterrado vivo, um truque que até o famoso Houdini havia tentado, mas sem sucesso. Se tudo desse certo, Joe seria o primeiro a realizar esse feito e no final seria reconhecido como o maior artista de fuga. Antes de começar, ele disse: "Eu acredito que sou o próximo Houdini e até maior." O plano para aquela noite de Halloween era que Joe tivesse as mãos e o pescoço amarrados, de forma que ele não conseguisse se mover. Depois, ele seria colocado dentro de um caixão de acrílico que seria baixado a 2 metros de profundidade e coberto com terra e cimento. Embora isso parecesse bem assustador, Joe não estava tão preocupado, já que havia feito esse truque antes. Mas naquela vez seria diferente. Cerca de 150 familiares e amigos se reuniram para assistir, e Joe estava vestido com um smoking branco, sem saber o que estava prestes a enfrentar. Cement starts to harden first at the lower elevation, so it's going to be hard. You mean it hardens at the lower part? I thought it started at the top. No, it hardens at the top. No. In fact, I shouldn't even kid. This is very serious. This is no magic trick like you've been seeing tonight. As pessoas não sabiam que vários homens estavam trabalhando intensamente ao redor da caixa de vidro feita especialmente para Joe. Enquanto isso, a noite de Halloween se tornava cada vez mais tensa. Com 7 metros de cimento e terra sendo despejados sobre ele, a mistura começou a preencher o buraco, e o caixão de vidro logo desapareceu de vista. Infelizmente, poucos segundos depois do concreto ser despejado, o vidro cedeu, quebrando sob o imenso peso. Cerca de 9 toneladas de terra e cimento foram despejadas sobre ele, e as testemunhas disseram que podiam ouvir o som angustiante do vidro se quebrando. Os socorristas cavaram freneticamente para tentar chegar a Joe a tempo, mas foi inútil. Quando finalmente conseguiram alcançá-lo, ele já estava morto. Essa façanha lhe custou a vida. Apenas 2 anos depois, para marcar o 66º aniversário da morte de Houdini, outro artista de fuga, Bill Shirk, tentou realizar o mesmo truque. Ele também planejou ser enterrado em um caixão de vidro e muitas pessoas assistiram enquanto a terra e o cimento se acumulavam sobre ele. No entanto, assim como aconteceu com Joe, o caixão explodiu sob o peso da terra. Os escavadores de entulho trabalharam freneticamente para cavar através da lama e do cimento, e, milagrosamente, uma mão foi vista se movendo entre a terra. Bill teve alguns cortes e hematomas, mas sobreviveu. Ele foi puxado para fora do buraco e levado para a ambulância que o aguardava. Quando questionado, Bill ficou desapontado por não ter conseguido completar a façanha, mas estava extremamente grato por estar vivo. Ele afirmou que não faria aquilo novamente tão cedo.